Boa noite. Vamos orar para começar a palavra de hoje. Vamos orar. Vamos orar. Damos graças a Deus que nos ama e nos permitiu essa oportunidade para aprender a sua palavra. Nos permita sabedoria e poder para que possamos entender a sua palavra e possamos encontrar a vontade de Deus e o amor de Deus e a graça de Deus no meio da palavra. Só pela ajuda do Espírito Santo possamos compreender o significado da palavra. O Espírito Santo, por favor, nos ajude e nos dá sabedoria e poder para que possamos entender a sua palavra. Hoje também entregamos, desde o começo e até o fim da palavra, nas mãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Oramos em nome do Senhor Jesus que nos ama. Amém. Vamos procurar Êxodo capítulo 14. 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 No Antigo Testamento, Êxodo, segundo livro no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, o versículo 21 e 22. Êxodo capítulo 14, o versículo 21 e 22. Vamos ler todos juntos? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Okay. Hoje iremos aprender sobre o Êxodo e também os sinais dos últimos dias, tá bom? Primeiro a gente vai aprender sobre o Êxodo. No primeiro dia do seminário bíblico, aprendemos sobre o Jardim do Éden, com as evidências. E também ontem aprendemos sobre o dilúvio de Noé, também com as evidências, né? Porque quando nós verificamos as evidências relacionadas com a Bíblia, podemos ter a certeza da Bíblia, tá bom? Hoje também a gente vai verificar as evidências relacionadas com a história do Êxodo, tá bom? Aqui, vamos ver aqui. Vendo na tela, vamos ler essa palavra todos juntos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da tua casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois do dilúvio, com o arco-íris, Deus prometeu, ele não julgará jamais com água, né? E tempo passou e chegou uma época, e na época as pessoas se reuniram e fizeram uma torre. Essa torre eles fizeram para contra Deus. E Gênesis capítulo 11 podemos encontrar a história sobre a Torre de Babel, tá bom?
a Torre de Babel, na época, as pessoas construíram a Torre de Babel contra Deus. Pela sua própria glória, eles fizeram a torre. Portanto, Deus viu do céu o que eles estavam fazendo e Deus confundiu a língua da humanidade, tá bom? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 11, a humanidade tinha uma só língua, tá bom? Antigamente, todas as pessoas falaram, segundo a Bíblia, antigamente todas as pessoas do mundo falaram só uma língua. Mas com essa língua, única língua, eles fizeram a torre contra Deus. Portanto, Deus confundiu a língua deles e eles foram espalhados com as pessoas que que falaram a mesma língua, tá bom? Hoje, no mundo, temos muitas línguas, né? Muitas línguas, tá bom? Português, inglês. Se a gente não aprender a língua do outro país, não podemos comunicar livremente, né? Quando um brasileiro para comunicar com um coreano, entre um brasileiro e coreano, para comunicar um ao outro, precisa. Brasileiro, uma opção, brasileiro precisa aprender coreano, o coreano precisa aprender português, tá bom? Deus confundiu a língua da humanidade e eles foram espalhados em todo o mundo, tá bom? E depois da Torre de Babel, foram espalhados no mundo todo, todas as pessoas do mundo se afastaram de Deus. E chegou uma época em que ninguém buscou a Deus. Ninguém buscou a Deus, tá bom? Portanto, Deus chamou um homem chamado Abraão. E através dele, Deus formou uma nação, um povo escolhido de Deus. Esse povo, nós chamamos deles o povo de Israel. O povo de Israel é um povo muito especial. Entre todas as pessoas, entre todos os povos do mundo, Deus escolheu um povo chamado o povo de Deus, tá bom? Somente Israel é o povo escolhido por Deus, tá bom? Outros povos não podem ser o povo de Deus, não pode ser, tá bom? Deus não escolheu os brasileiros como o povo de Deus, não. Deus não escolheu os coreanos como para o seu povo, próprio povo, não. Somente temos um povo escolhido por Deus, povo de Israel, tá bom? Aqui, Gênesis capítulo 12, o versículo 1 a 3, podemos ver a chamada de Deus para Abraão, tá bom? Deus chamou Abraão e através dele, Deus formou uma nação. Essa nação nós chamamos nação de Israel. Nação de Israel. Somente nação de Israel é uma nação escolhida por Deus. Não espiritualmente, mas fisicamente. Tá bom? Porque Deus chamou Abraão e através dele Deus formou um povo escolhido de Deus. Chegou uma época em que ninguém buscou Deus. Portanto, Deus escolheu, chamou Abraão, através dele formou uma nação. E no meio dessa nação, no meio dessa nação, na história dessa nação, Deus queria mostrar o poder de Deus, ou a existência de Deus, para que todas as pessoas do mundo possam saber que Deus existe. Para que todas as pessoas do mundo possam ver o poder de Deus e para ter a certeza da existência de Deus. Quando nós
aprendemos a Bíblia. Bíblia é um livro de história, principalmente a história de Israel, tá bom? A partir de Gênesis capítulo 12 até Apocalipse está escrito a história de Israel. Precisamos aprender a história de Israel, porque na história de Israel podemos encontrar o poder de Deus, caráter de Deus e também plano de Deus e também a vontade de Deus. Todas as coisas relacionadas com Deus podemos encontrar aprendendo a história de Israel, tá bom? Para mostrar o seu poder e existência e o seu caráter, Deus escolheu o povo de Israel, tá bom? E para mostrar o poder de Deus, Deus fez muitos milagres e maravilhas no meio da história de Israel, tá bom? Aqui está escrito em coreano, né? Aqui está Israel. Israel é o povo escolhido por Deus, tá bom? O que é o plano de Deus escolhendo Israel para o seu próprio povo? Deus escolheu Israel para o seu povo, para o povo de Deus, tá bom? E no meio da história de Israel, Deus fez muitos milagres. Portanto, os judeus, Bíblia é a sua história. A própria Bíblia é a história deles. Eles, na sua escola, os judeus não precisam aprender a sua história, não tem matéria outra. A própria Bíblia é a sua matéria de história, tá bom? E no meio da história de Israel, Deus fez muitos milagres. E os judeus experimentaram e viram os milagres feitos pelas mãos de Deus, no meio da história deles, tá bom? E pelos milagres, Deus queria que eles pudessem saber Deus existe e também pudessem ver o poder de Deus. Para crer em Deus, Deus permitiu os milagres no meio da história de Israel. Portanto, vendo os milagres, experimentando o milagre de Deus no meio da sua história, os judeus creram em Deus, tá bom? E para eles, para os judeus, Deus entregaram a sua palavra. Todos os escritores, né? Todos os escritores do Antigo Testamento são os judeus, os israelenses, tá bom? Significa para os judeus, Deus entregou a sua palavra. Os judeus escreveram a palavra. E na palavra, no Antigo Testamento, Deus prometeu para enviar o Messias, o Salvador do mundo, ao mundo, tá bom? E conforme a palavra, Deus enviou o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Segundo a palavra, segundo o Antigo Testamento, segundo a palavra de Deus, Jesus veio ao mundo, tá bom? E por que Cristo veio ao mundo? Jesus veio ao mundo para salvar o mundo do seu pecado. Para salvar o mundo do seu pecado, Jesus morreu na cruz e pagou o salário do pecado do mundo. E ele cumpriu a eterna redenção e foi ascendido. Tá bom? Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus queria nos dar a salvação. Jesus cumpriu a eterna redenção. Mas, infelizmente, a maioria dos judeus na época não acreditaram em Deus. Eles negaram Jesus, eles rejeitaram Jesus. Portanto, quem matou Jesus lá na cruz? Os judeus. Jesus foi morto através da sua própria nação. Os judeus mataram Jesus Cristo na cruz.
os judeus negaram Jesus, não aceitaram Jesus como seu próprio Salvador, né? Eles não aceitaram, eles negaram e rejeitaram, mataram Jesus na cruz. Mas lá na cruz, morrendo e derramando todo o seu sangue, Jesus cumpriu a eterna redenção. Somente poucas pessoas acreditaram em Jesus e começou a história da igreja, tá bom? A Bíblia fala as pessoas que receberam a salvação, eles são a igreja, tá bom? Os judeus negaram, a maioria dos judeus negaram Jesus, mas os gentios aceitaram muito bem. Os gentios, a Bíblia, os gentios são todas as pessoas além dos judeus, tá bom? Baseado na Bíblia. Os brasileiros são os gentios. Coreanos são os gentios. Japonês também, tá bom? Somente os judeus. Aos olhos de Deus, fisicamente, aos olhos de Deus, somente tem judeus e gentios, tá bom? Aos olhos de Deus, fisicamente tem duas tipos de pessoas, judeus ou gentios. A maioria dos judeus rejeitaram Jesus, mas os gentios aceitaram muito bem Jesus Cristo no seu coração. E muitos gentios receberam a salvação através da história igreja, tá bom? E salvação que Jesus Cristo cumpriu lá na cruz foi pregado, né? Foi pregado para todo mundo. Isso é o plano de Deus, que Deus escolheu o povo de Israel para seu próprio povo, para salvar, resumindo, para salvar todas as pessoas do mundo do seu pecado. Deus escolheu o povo de Israel, tá bom? O povo de Israel tem a ligação com a salvação para todas as pessoas do mundo, tá bom? Para mostrar o poder de Deus para os judeus, Deus fez muitos milagres no meio da história deles. Na Bíblia, podemos encontrar muitos milagres que Deus fez na história de Israel. Mas, hoje, iremos ver um milagre que Deus fez na história deles, é o Êxodo, tá bom? Hoje, a gente vai aprender sobre o Êxodo, tá? Deus chamou Abraão como antepassado do povo de Israel. E Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou 12 filhos. E décimo primo filho de Jacó era José. José foi muito amado por seu pai, mas outros irmãos, porque Jacó tinha 4 mulheres, né? Então, 4 mulheres geraram os seus filhos, né? Então, mas Jacó amou muito mais José do que outros filhos. Portanto, José foi amado muito por seu pai, mas outros irmãos tinham muito ciúme, ficaram muito invejosos, né? Portanto, os seus irmãos venderam José para o Egito como um escravo. José foi abandonado pelos seus irmãos, foi vendido e caiu em muita dificuldade. Ele se virou um escravo no Egito, tá bom? Mas para José, que os seus irmãos abandonaram, né? O José que foi abandonado pelos seus irmãos, Deus estava com ele. Na Bíblia podemos encontrar Deus estava com José. Deus estava com José. Deus estava com José. Os seus irmãos abandonaram ele, mas Deus não o
abandonou, tá bom? E para José, Deus deu talento muito especial de interpretar o sono. E dia, o faraó, o rei do Egito, tinha sono muito especial, mas ao mesmo tempo muito horrível. Ninguém no Egito podia interpretar o sono do faraó. Mas José interpretou o sono do faraó. E ele salvou o Egito e também todo o mundo, ele salvou de muita fome, tá bom? Para procurar a comida, a sua toda a família também desceu no Egito, tá bom? Sua família desceu no Egito e José cuidou a sua família, perdoando o pecado dos seus irmãos, tá bom? E agora, José morreu, o faraó que conhecia José também morreu. Jacó também morreu. E veio, agora, o faraó novo se apareceu na história. Ele não conhecia José e também o povo de Israel, ele não conhecia. Portanto, mas na época em que no Egito apareceu o novo rei, faraó, os israelitas eram muito fortes. Portanto, o faraó foi muito preocupado. Quando os seus inimigos, invadiram o Egito, então os judeus podem atrair, tá bom? Portanto, dia, de repente, o faraó fez o povo de Israel como os seus escravos, tá bom? De repente, o povo de Israel caiu em escravidão. Então, eles perderam a sua liberdade e trabalhou muito e foram perseguidos no Egito. No meio da perseguição, eles clamaram a Deus: Deus, por favor, nos ajude. Por favor, nos salve. Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus enviou Salvador chamado Moisés. Deus enviou Moisés no Egito. E através de Moisés, Deus salvou o seu povo do Egito e também da sua escravidão. Tá bom? Para salvar o seu povo do Egito, através de Moisés, Deus castigou com 10 pragas o Egito. E o último praga era mortandade do primogênito. Tá bom? E no meio da praga de mortandade do primogênito, o primogênito do faraó também morreu. Portanto, perdendo o seu filho primogênito, o faraó deixou ir fora do Egito, né? Fora do Egito, o faraó deixou para ir o povo de Israel, tá bom? E através da guia de Moisés, Moisés guiou e o povo de Israel saiu do Egito através de Moisés e chegou nesse ponto e na frente deles era o mar. E o faraó mudou o seu coração. Ele perdoou o seu filho primogênito, mas ele mudou o seu coração. Ele deixou ir o povo de Israel fora do Egito, mas ele mudou o seu coração. E ele começou a seguir o povo de Israel para o destruir, para o matar, tá bom? Portanto, o povo de Israel se reuniram aqui, nesse lugar. E na frente deles tinha o mar muito profundo. E através deles seguiu o exército de Faraó. Portanto, os israelenses,
murmuraram a Moisés. Os israelenses murmuraram: Moisés, por que nos guiou aqui para morrer no mar? Você guiou a nós na frente do mar. Mas Moisés falou assim: vamos ver o que vai fazer o Senhor Deus por nós. E ele, conforme a ordem de Deus, ele estendeu a sua mão para o mar vermelho. E, usando o vento muito forte, Deus abriu o mar. Deus partiu o mar. E o povo de Israel atravessou o mar vermelho. E também o exército de Faraó também entrou no meio do mar para destruir o povo de Israel. Mas depois de o povo de Israel saiu do mar, Deus fechou o mar. E todo o exército de Faraó, até o Faraó também morreram no mar. Isso é a história de Êxodo, tá bom? E agora a gente vai verificar as evidências relacionadas com o Êxodo, tá bem? Tá bom? A gente vai verificar as evidências do Êxodo, tá bom? Os judeus atravessaram o Mar Vermelho. Aqui está o Mar Vermelho. E eles se reuniram aqui e vendo o mar partido em duas partes, eles atravessaram o mar. Nessa região se chama Nueva. Nueva significa Nueva, o nome dessa região, Nueva significa onde Moisés abriu o mar, tá bom? Nueva, escrito em coreano, né? Nueva significa onde Moisés abriu o mar, tá bom? E reunindo aqui, vendo o mar partido em duas partes, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. E o exército do Faraó também entraram no mar e morreu, tá bom? Vamos ver aqui. Do Egito para a Arábia Saudita, o povo de Israel atravessou. Mas o exército do Faraó, até o mesmo Faraó também morreu no mar, tá bom? Aqui está como está debaixo do Mar Vermelho, tá bom? O povo de Israel, vendo o mar partido em duas partes, eles atravessaram o mar. Aqui, nessa região, não é muito profundo. Descendo 6 graus e subindo 6 graus. Não é muito profundo. Portanto, vendo o mar partido em duas partes, eles podiam atravessar. Mas à direita dessa região, e também à esquerda é muito profundo. Por exemplo, à direita da região em que o povo de Israel atravessou, né? Essa região tem a sua profundidade 1.500 metros para baixo. Por exemplo, Deus abriu, não no meio, mas essa região, né? À direita, por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho, essa região, né? Esse ponto. Então, o que aconteceria? O povo de Israel pode ver e pode crer em Deus, no poder de Deus, eles podiam crer. Mas, infelizmente, vendo o milagre de Deus, eles cairiam e morreriam. Tá bom? Deus criou todas as coisas, né? E Deus sabe tudo. Ele criou todas as coisas, portanto, Ele sabe todas as coisas. Até como está o debaixo do mar, Ele sabe. Portanto, intencionalmente, Deus guiou o povo de Israel à frente do mar para mostrar o poder de Deus, tá bom? Até debaixo do mar, Deus já sabe. Portanto, sabendo como está o debaixo do mar,
Deus intencionalmente criou o povo de Israel à frente do mar para mostrar o seu poder, para que eles possam ver o poder de Deus e também possam crer em Deus, tá bom? Ok. E as pessoas entraram debaixo do mar vermelho e encontraram as rodas das carruagens, tá bom? Aqui está a roda das carruagens, debaixo do mar vermelho. Quem colocou a roda das carruagens no mar vermelho? Aqui está a roda, né? Roda das carruagens. Ele tem 1, 2, 3, 4. Tem o formato, né? A cruz, né? Dentro dele, né? A roda com 1, 2, 3, 4. Esse desenho, né? Esse desenho, as pessoas compararam o desenho dessa roda com a roda que foi usado no Antigo Egito. Eles compararam, tá bom? Aqui está o desenho da roda que foi usado no Antigo Egito. Formato é igual ou diferente? Desenho é igual ou diferente? Igual. Significa o Êxodo é uma história real. Se não tem a evidência, não podemos crer. Tá bom? Não podemos ter a certeza do Êxodo, mas temos a evidência ou não do Êxodo? Tem, porque Êxodo é uma história real. Realmente aconteceu no meio da história, tá bom? Mesmo desenho, né? Aqui tem eixo, né? Eixo da carruagem, tá bom? Quem colocou o eixo da carruagem no mar vermelho? Tá bom? Eles morreram, os egípcios morreram no mar. Uma história. Aqui tem rodas das carruagens. Também, aqui, quando nós vemos essa roda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 madeiras dentro da roda, né? Desenho diferente. Né? Antes tinha 4, né? 4 dentro da roda. Aqui tem 6, né? 6 madeiras dentro da roda. E no Antigo Egito também tinha a carruagem que usou a roda com 5 madeiras dentro da roda, tá bom? Por que desenho diferente? Alguma roda tem 4 madeiras dentro dela e outros 6. Podemos supor assim: carruagem do rei, carruagem do general, carruagem do soldado comum. Seriam iguais ou diferentes? Diferentes. Podemos imaginar assim, tá bom? Mas uma coisa é muito interessante. A mesma roda com o mesmo desenho foi encontrado debaixo do mar vermelho. Não tem razão para colocar as rodas no mar. Não tem razão, não é mesmo? Mas encontrado as rodas das carruagens do Antigo Egito no mar vermelho. Significa Bíblia verdadeira. Bíblia história, tá bom? Êxodo também é verdadeiro. Podemos crer na Bíblia. Todas as coisas escritas na Bíblia são verdadeiras. Podemos crer. No primeiro dia, segundo dia, até hoje. Continuamente estamos verificando as evidências. Por que estamos verificando as evidências? Para ter a certeza da Bíblia, para crer que a Bíblia é verdadeira, tá bom? Para esse objetivo, nós aprendemos a Bíblia, estamos aprendendo a Bíblia, tá bom? Em Cairo, no capital, cidade capital do Egito, em Cairo, podemos encontrar um museu nacional, tá bom? E nesse museu podemos encontrar múmias dos reis antigo Egito, tá bom? Em Cairo, mas tem que pagar, tá bom? E para ver as múmias tem que pagar mais, tá bom?
pode entrar no museu, mas para ver as múmias tem que pagar mais, tá bom? Extra, tá bom? E aqui podemos encontrar múmias dos reis do Antigo Egito, porque os egípcios do Antigo Egito, os egípcios fizeram os seus reis para as múmias, porque os egípcios creram na ressurreição. Eles creram no seu rei. Eles acreditaram que o seu rei era um Deus do sol. Portanto, eles acreditaram que o seu rei, ainda que ele morre, ele vai ressuscitar algum dia. Portanto, com essa fé da ressurreição do seu rei, quando o seu rei morreu, eles fizeram o rei para uma múmia, tá bom? E aqui está a múmia do rei do Antigo Egito. Normalmente, múmia normal. Essa múmia é de normal. Normalmente, a múmia tem essa cor de preto ou vermelho. Vermelho escuro, né? Vermelho escuro ou preto. Tem essa cor. Normal. Múmia normal. Mas nesse museu, podemos encontrar uma múmia totalmente diferente do que as outras. Totalmente diferente. Tá bom? Vamos ver a múmia do rei que seguiu ao povo de Israel e entrou no Mar Vermelho e morreu no mar. Tá bom? Aqui está. O nome dele é Merneptah, tá bom? Cor é igual ou diferente? É? Fazer nada? Ah, então vocês riram? Por que ninguém contou? Estava falando sozinho? Sem a foto? Ok. Mas deu para entender para vocês? Tá bom. Graças a Deus. Agora podemos ver a múmia do Merneptah. Muito importante. Tá bom? Normal. Se tem alguma coisa, sempre me fale, né? Tá bom? Múmia normal, com a cor de preto e vermelho escuro, tá bom? Aqui está a múmia do rei Merneptah. Cor é igual ou cor é diferente, não é mesmo? Ele tem a sua cor de branco. Por que ele tem o seu rosto branco? Porque ele morreu no mar. E no mar ele morreu e o sal, né, água do mar entrou dentro do seu corpo. E depois os egípcios encontraram o seu rei. Ah, aqui está o seu rei. Eles tiraram o seu rei, né? Seu rei do mar. E secando, o sal dentro do seu corpo saiu. Portanto, ele tem o seu rosto de branco. Esse branco é o de sal. Sal, né? Sal. Tá bom? E também ele perdeu toda a sua sobrancelha. Ele não tinha. Alguém pintou, porque ele perdeu toda a sua sobrancelha. Porque ele não tinha a sua sobrancelha. Por que ele perdeu a sua sobrancelha? Tá vendo? Tá bom? Ok. Ele perdeu a sua sobrancelha toda. Porque, normalmente, quando uma pessoa morre no mar, a primeira coisa que acontece para ele é perder os seus cabelos. Quando uma pessoa morre no mar, normalmente todos os cabelos dele saíram do seu corpo. Portanto, ele perdeu a sua sobrancelha. E os egípcios viram que o seu rei não tinha sobrancelha nada. Portanto, pintaram. Dá para entender? E aqui, no seu rosto, ele tem muita ruga, né? Muitas rugas.
Porque no seu rosto ele tem muitas rugas. Quando, por exemplo, quando nós colocamos as nossas mãos na água e passando muito tempo, deu, né? Rugas, tá bom? As rugas no seu rosto nos falam que ele morreu no mar. Uma coisa muito importante ou interessante é ele perdeu a carne da sua orelha. Quem comeu? Sim. Peixe comeu. Os egípcios não podiam comer, né? Não podiam comer a orelha do seu rei. Porque o seu rei é um Deus. Mas para um peixe, o corpo dele era meramente uma comida. Portanto, peixe comeu, tá bom? Com a sua cor de branco no seu rosto e também perda da toda a sua sobrancelha e as rugas no seu rosto e também ele perdeu a carne da sua orelha. Com todas essas informações, podemos concluir que ele morreu no mar. Ele é o mesmo rei que seguiu o povo de Israel e morreu no mar, tá bom? Significa Bíblia verdadeira. E todos os conteúdos da Bíblia são verdadeiros, tá bom? Jardim do Éden já aprendemos, dilúvio de Noé também já aprendemos com evidências. Eles tinham as evidências ou não? Tinham, né? Já verificamos. E Êxodo também tem a sua evidência, com que podemos ter a certeza da Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. E Bíblia é verdadeira e ao mesmo tempo Bíblia é uma história real, tá bom? Nós falamos que Bíblia é uma história. Bíblia é a história da humanidade, tá bom? Portanto, pensando nesse fato, podemos saber que em que época nós estamos baseados na Bíblia. Sobre isso, podemos saber também. A nossa época também está escrito na Bíblia, tá bom? A partir de agora, a gente vai aprender sobre os sinais dos últimos tempos, tá bom? Em Mateus capítulo 24, podemos ver que os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus sobre os sinais dos últimos dias e sobre os sinais da segunda vinda do Senhor, tá bom? Vamos procurar Mateus capítulo 24, a nossa Bíblia. Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. O versículo 3. Mateus 24. Mateus 24, o versículo 3. Vamos ler todos juntos. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do tempo. Tá bom? Os discípulos do Senhor perguntou a Jesus: Dize-nos, Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus veio ao mundo e morreu na cruz, tá bom? Isso é a sua primeira vinda. Mas, sendo ascendido ao céu, né? Jesus prometeu, ele virá de novo. E aqui está escrito, né? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Significa a segunda vinda do Senhor
e o fim do mundo significam a mesma coisa, tá bom? Quando o Senhor Jesus vier nos ares, chegará o fim do mundo. E a oportunidade de receber a salvação acabará, tá bom? Ainda não veio, né? Ainda não veio Jesus Cristo. Significa ainda no mundo há as pessoas que precisam de escutar a palavra e receber a salvação. Portanto, Deus está esperando, aguardando, tá bom? Deus tem paciência. Nossa época, Deus tem a paciência para que as pessoas possam escutar a palavra e se arrepender e também receber a salvação, tá bom? Aqui está, só para entender o sinal. O que é o sinal? Com o sinal, podemos saber o que vai acontecer depois, tá bom? Mamãe foi concebida, né? Grávida. E cada dia, a sua barriga está maior. O que significa isso? Qual tipo de sinal esse é? Ela vai dar à luz um filho, tá bom? Com a barriga maior, podemos saber que ele dará à luz um filho, não é mesmo? Aqui está. Céu é muito escuro, com nuvens escuras. Que sinal é esse? Vai chover, tá bom? Com sinal, podemos saber o que vai acontecer, tá bom? Portanto, com os sinais escritos em Mateus 24, podemos saber que o fim dos tempos está próximo ou ainda longe, tá bom? Para nós, tá? Aqui está, a casa está cada vez mais inclinando a um lado. Que sinal esse é? A casa vai cair, tá bom? E agora a gente vai verificar os sinais dos últimos dias. O versículo 4 e 5 a 6. Vamos ler todos juntos? A partir dessa aqui, tá? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O primeiro sinal é: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, tá bom? O primeiro sinal dos últimos dias que o Senhor disse em Mateus 24 era os falsos cristos e os falsos profetas, tá bom? Na nossa época, no mundo todo, podemos encontrar os falsos profetas e os falsos cristos, tá bom? Conhece essa pessoa? Chamado Henri Cristo, né? Ele é o Cristo, o falso Cristo. Falso Cristo. Ele não pode ser o próprio Cristo. Não pode ser. Ele está enganando as pessoas. Ele é o falso Cristo. Mas uma coisa que não podemos entender, que muitas pessoas estão seguindo a ele, acreditando que ele é o Cristo, tá bom? Primeiro sinal dos últimos dias é os profetas falsos e também falsos cristos, tá bom? Ele falou assim, um dos falsos profetas da nossa época, tá? Eu vos aliviarei, maridos, me dá as suas esposas. Maridos, que difícil, né? Para morar, né? Com uma mulher, né? Muito pesado para vocês? Não se preocupe, me dá. Mas
Mas, na realidade, muitos maridos deram as suas mulheres para ele. Ele é o Cristo? Ele é o profeta de Deus? Ou meramente um enganador? Enganador. Falso profeta. Na nossa época, no mundo todo, podemos encontrar falsos cristos e falsos profetas. Temos que tomar cuidado, tá bom? Ele disse, sou o irmão mais novo de Jesus. Ele realmente ele é o irmão mais novo de Jesus? Todos os irmãos sanguíneos de Jesus Cristo já morreram, tá bom? Ele não pode ser o irmão mais novo de Jesus. Ele é somente um profeta falso, tá bom? Ele é um coreano, tá? Ele disse, sou o Deus Todo-Poderoso. Ele cometeu um crime muito sério e grave. E ele foi capturado. E ele foi investigado, né? Investigado pela polícia. E para a polícia, sendo investigado, né? Sendo investigado, ele falou assim, quem pode investigar a Deus Todo-Poderoso? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Quem pode investigar Deus Todo-Poderoso? E ele morreu. Deus pode morrer? Pode morrer? Não, né? Deus é eterno. Deus é vivo, né? Deus não pode morrer. Ele morreu. Ele era um profeta falso, tá bom? E outros sinais, vamos ver. Jesus disse, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, tá bom? Na nossa época, todos os dias, nós estamos escutando a notícia de guerra, tá bom? Ainda a guerra entre Rússia e Ucrânia não acabou, né? E surgiu já a guerra entre Israel e Gaza, né? E aproximando mais o fim dos tempos, haverá mais notícias de guerras, tá bom? As guerras são as sinais dos últimos dias, tá bom? Vamos ler essa palavra todos juntos, tá? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Nação contra nação, reino contra reino, significa guerras, tá bom? E também os sinais dos últimos dias são fomes, pestes e terremotos em vários lugares. No mundo todo podemos encontrar fome, pestes e terremotos, tá bom? Aqui está escrito um em cada sete no mundo está com fome extrema. Não tem comida. Muitas pessoas não têm a comida. Somente poucas pessoas são ricas na nossa época. A maioria da população mundial passando dificuldade econômica. Tá bom? Aqui está escrito, em cada 7 segundos, uma criança está morrendo por causa de fome, né? Sem comida, tá bom? Na África, muito sério. Muitas crianças não têm comida e morrendo, tá bom? Um dos sinais dos últimos dias. Catástrofe alimentar, uma catástrofe humana está chegando. Chegando, né? Mais de 1,2 bilhões. 1,2 bilhões pessoas vivem um dia com menos de 5 reais. 1,7 bilhões de pessoas são um sexto da população mundial, tá bom? Um dos seis da população mundial vive
um dia com menos de 5 reais. Muita fome. 3 bilhões vivem um dia com 10 reais. Metade da população mundial passam um dia com somente 10 reais. Muita fome, muita dificuldade na sua economia, tá? Aqui no Brasil, já encontramos o problema social de fome, né? Nas favelas, nas comunidades, temos as comunidades, né? No Brasil. Antigamente, no ano 2010, 11,4 milhões brasileiros viveram na comunidade. Mas passando Corona-19, né? Corona-19 aumentou 40%. E no ano 2022, 16 milhões de pessoas viveram na favela. Agora aumentou, né? Pouco mais, tá bom? Muitas pessoas estão passando fome. E também Jesus disse sobre terremotos, né? Em todo mundo, no todo mundo, né? Jesus disse, né? Como um dos sinais dos últimos dias. Aqui está escrito, terremotos secundários 65 vezes. Indonésia tinha terremoto, né? Do mar. Né? Debaixo do mar ocorreu terremoto. E muitas pessoas morreram, tá bom? Na China, Índia, Filipinas também tinham terremotos. Em todos os lugares podemos encontrar os terremotos. Graças a Deus, o Brasil não tem muitos terremotos, né? Graças a Deus. Se acontecer um terremoto muito forte, morreria muitas pessoas. Porque muito fraco a estrutura da construção, não é mesmo? A ilha de Sumatra foi empurrada 36 metros, porque o terremoto que ocorreu era muito forte, até empurrar a ilha 36 metros, tá bom? O terremoto grande no Paquistão sumiu um bairro completamente, como se fosse o inferno, tá bom? Terremoto grande na China, 252 vezes mais forte do que a arma nuclear de Nagasaki. Na história humana, os Estados Unidos bombaram, né? Os Estados Unidos bombaram as armas nucleares nas cidades do Japão. Uma em Nagasaki, uma em Hiroshima, tá bom? A arma nuclear é muito forte, mas esse terremoto que ocorreu na China era mais forte, 252 vezes mais forte do que a arma nuclear, tá bom? Há cerca de 90 mil pessoas foram mortas ou soterradas por causa do terremoto. Tsunami ocorreu no Japão e muitas pessoas perderam as suas casas e morreram, tá bom? Tsunami no Japão, terremotos. Aqui está os séculos, né? Os séculos e frequência do terremoto. 12 séculos, 14 séculos, 16 séculos, pouco a pouco aumentou, né? Pouco a pouco aumentou. Mas na nossa época aumentou dramaticamente. Significa, terremoto é o sinal dos últimos dias. Essa frequência, muita frequência de terremotos na nossa época significa já chegou o fim dos tempos. Está chegando o fim dos tempos, tá bom? Ok. Ataque de vírus, aviso de catástrofe. No meio da coronavírus, né? No meio do coronavírus, muitos brasileiros morreram, tá bom? Muito horrível. Aqui está escrito os nomes dos vírus em coreanos. Eu não podia interpretar todos os nomes dos vírus, porque incontáveis, muitos, em todos os lugares, tá? Só algumas deles eu traduzi, tá bom? A lista de doenças infecciosas, Covid-19, febre amarela, SARS, MERS, cólera, não sabemos todos os deles, né? Mas muitas, MERS, cólera,
HIV, gripe aviária, doença de vaca louca e dengue. O Brasil tem o dengue, né? SARS, MERS, gripe aviária, Covid-19. Era muito sério, né? Que nós tínhamos o vírus Covid-19. Muitas pessoas morreram e não tínhamos a terra em que soterrar as pessoas, os cadáveres. Tá bom? Eu também estava no Brasil, no meio do vírus Corona-19, né? Covid-19. E uma irmã da minha igreja me falou, pastor, em uma semana, no meio, numa rua, no meu bairro, numa rua, em uma semana, 4 pessoas morreram. Tá bom? Ouvimos muitas vezes da morte das pessoas por causa do vírus, tá bom? Quando a peste negra ocorreu, nem todas as pessoas do mundo foram infectadas, porque nessa época não tínhamos o avião. Portanto, as pessoas não viajaram para outros países, muitas vezes não podiam, né? Portanto, a peste negra não se espalhou para todos os lugares. Mas nessa época, quando um vírus se aparecer, então todas as pessoas do mundo podem ser infectadas. Em tempo muito curto, tá? Mas na época é possível que todas as pessoas no mundo possam ser infectadas pelo vírus em um tempo muito curto, porque na nossa época temos aviões, tá bom? Se lembrem que para o Covid-19 foi suficiente para infectar todas as pessoas no mundo somente em um mês. Quando se aparecer um vírus mais sério, mais crítico do que Covid-19, levará menos tempo do que um mês para infectar todas as pessoas do mundo, tá bom? Mesmo os antibióticos mais poderosos não podem matá-lo. Vírus super ultra se espalhou no hospital. Até o último medicamento não funcionou, tá bom? Em Hebreus capítulo 1, o versículo 10 ao 12, vamos ler todos juntos. E tu, Senhor, no primeiro fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Tá? Aqui está escrito, os céus são a obra de Deus. A terra e os céus, né? Eles perecerão. Como roupa, envelhecerão. Como um manto, os enrolarás e serão mudados. Décadas anos antes, a natureza era muito boa, tá bom? Quando eu era um menino também, a natureza era muito boa. Na montanha, né? Quando eu subi uma montanha, podia beber água da montanha, né? Podia beber. Mas na nossa época, sempre precisamos de usar os filtros para filtrar a água para tomar. Porque já poluído a natureza. Muito, tá bom? Hebreus foi escrito 2.000 anos atrás, tá bom? 2.000 anos atrás, Hebreus profetizou, o escritor do livro de Hebreus profetizou sobre envelhecimento da planeta Terra e da natureza, tá bom? E já está realizando essa profecia na nossa época, tá bom? Bíblia é verdadeira, muito certinho, tá bom? Eles perecerão, como roupa envelhecerão, como um manto os enrolarás e serão mudados. Nós temos a camada de ozônio do céu. E pela camada
sempre entrar o raio solar muito ruim, tá bom? E prejudicar a nossa saúde, tá bom? Mas não tem como para resolver a expansão da camada ozônio. Do furo, né? Do furo do camada ozônio, né? Não tem como para resolver. Até hoje, cada dia expandindo o furo da camada ozônio, tá bom? E Apocalipse diz que por causa do sol, né? Por causa do sol, as pessoas morrerão. Tá bom? O sol matará as pessoas do futuro. O furo na camada de ozônio está ficando cada vez maior. A planeta Terra já está em perigo. Falando com saúde, o planeta Terra é muito sério, muito doente. E não tem como para se curar. Já perdeu a balança. Tá bom? O gelo de Ártico desaparecerá em 52 anos. Porque o planeta Terra está sendo cada vez quente. Calor. No ano passado era muito calor, né? E nesse ano aumentará a temperatura mais. No ano que vem aumentará mais. Tá bom? E gelo do Ártico e Antártico desaparecerão no futuro. Tá vendo a foto? Tá vendo? Tá bom. O gelo do Ártico desaparecerá em 52 anos. Por quê? O planeta Terra muito calor, muito quente. A temperatura está sendo aumentada cada vez mais. Tá bom? 20% do gelo do Ártico já desapareceu. Tá bom? Nessa parte já aprendeu, né? Ontem, normalmente o iceberg no Ártico e Antártico tem a medida, tem a sua altura, a medida 1.500 metros, né? Então essa parte parece muito pouco, mas na realidade muito grande. Já desapareceu em 15 anos. E outra parte também desaparecerá mais rápida do que pensamos, tá bom? A grande catástrofe virá se não reduzir os gases de efeito estufa. Para reduzir os gases do efeito estufa, precisamos parar de usar os carros. Mas, sem usando o carro, não podemos ir a algum lugar, não podemos vir à igreja, tá bom? Todas as pessoas do mundo estão usando os seus carros, né? E significa os gases do efeito estufa estão aumentando, né? Tá bom? Quantidade de gases, né? Dos gases estão aumentando, tá bom? E não tem como para resolver o problema, tá? A temperatura do mar aumentando resultou nos desastres naturais. Portanto, na nossa época, podemos ver muitos desastres naturais. Algum lugar, muita chuva. Algum lugar, muito forte. Algum lugar, muito quente. E tem o incêndio natural. Tá bom? A velocidade do aquecimento global está tão rápido, tá bom? Cada vez mais aumentando a temperatura, tá? Planeta Terra. 60% do ecossistema é impossível de ser recuperado, tá bom? A ilha de plástico no mar. Temos muitos lixos, né? Temos muitos lixos da planeta Terra, muito plástico temos, tá? Significa o fim do tempo está aproximando, tá? Aqui está. Inundação em Uganda, seca extrema na Grécia.
inundação no Brasil, né? Acontece muitas vezes, né? E muitas pessoas já perderam as suas casas e por causa da muita chuva, muitas pessoas morreram, tá bom? E também temos o deslizamento de terra, né? Quando temos a muita chuva, tá bom? Por que temos a muita chuva? Por quê? Porque cada vez mais a temperatura aumenta e temos muita chuva, tá bom? Porque evaporar mais água para o céu, né? O deslizamento de terra no Brasil. 25% do território da terra está se tornando deserto. Significa não temos a terra em que podemos lavrar, tá bom? Significa teremos pouca comida no futuro, porque não temos a terra em que podemos lavrar, porque já virou muita terra já virou deserto, tá bom? Poluição do ar, também um problema sério, tá bom? A terra está em perigo, o fim dela está aproximando, tá bom? E poluição da terra também um sinal dos últimos dias. Aqui tem Mateus capítulo 24, versículo 12. Vamos ler todos juntos. E por si multiplicará iniquidade. O amor de muitos esfriará. Se multiplicará iniquidade, significa pecado. No fim dos tempos, as pessoas viverão em pecado. E o amor de Deus, amor de muitos esfriará. Tá bom? Na nossa época, temos o pecado de homossexualidade. Homossexualidade é um pecado muito sério e Deus odeia. Tá bom? Quando nós encontramos com o pecado de homossexualidade, podemos ter a certeza, o fim está próximo. Tá bom? Porque Deus julgou a cidade de Gomorra e cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado de homossexualidade, tá bom? Na nossa época temos, né? Aqui no Brasil tem, né? O pecado de homossexualidade. No mundo todo. Na Coreia também tem. No mundo todo tem. O pecado de homossexualidade. Como o homem pode amar outro homem? Mulher e mulher. Como elas podem amar uma a outra? Isso é a vontade de Deus? Não, Deus criou homem e mulher e o casamento entre eles, tá bom? Homem e homem não pode. Aqui está emoticone do celular. Do celular podemos encontrar emoticone. Aqui está uma família normal, tá bom? Pai, mãe e os filhos, tá? Família normal. Aqui está família anormal. Pai. Absurdo, não é mesmo? Como pode ser? Vamos ver aqui, outro sinal. Vamos ler essa palavra todos juntos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus disse, palavra de Deus. Evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo. E para pregar, para passar a palavra de Deus para todo o mundo, sempre precisa, antes de tudo, tradução, tá? Palavra. Porque o Antigo Testamento foi escrito em Hebreus. Originalmente, né? Hebreus foi escrito o Antigo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom? Portanto, para pregar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem, não sabem os hebreus e gregos, né? E precisava de traduzir a Bíblia para a língua deles, tá bom? Na nossa época, para muitas línguas já foi traduzidos a Bíblia, tá bom? Aqui está escrito, a Bíblia está traduzida em 2.508 línguas, tá bom? Temos mais de 200 nações do mundo, mas temos muito mais línguas
do que o número dos países. Por exemplo, no Brasil falamos só uma língua português, mas em Espanha eles usaram 4 línguas, tá bom? Em China tem muito mais línguas, porque na China tem muitas tribos pequenas, tá bom? E eles têm a sua própria língua. Portanto, para passar a palavra de Deus para as tribos muito pequenas, as pessoas traduziram a palavra para a língua deles, tá bom? No ano 2013, a Bíblia foi traduzida em 2.551 línguas, tá bom? E passou o tempo. No ano 2015, a Bíblia foi traduzida 2.939 línguas. Cerca de 3.000 línguas a Bíblia já foi traduzida, tá bom? Portanto, essa palavra, essa profecia que Jesus disse, Evangelho do Reino de Deus será pregado em todo o mundo também, está sendo realizado na nossa época, tá bom? Vamos resumir os sinais dos últimos dias, tá? Falsos cristos e profetas, conflitos, guerras, fome, terremotos, pestes, pregando o evangelho em todo o mundo, poluição na terra, sem amor e muito pecado, restauração de Israel. Todos esses são os sinais dos últimos dias e também todos eles estão acontecendo na nossa época. Israel, o último sinal, né? Israel também ganhou a sua independência no ano 1948. E agora Israel é muito forte. Agora atacando, né? A Gaza, né? Israel também tem a arma nuclear. Mais de 400. A sua militar também muito forte. Quem são os superpoderes do mundo? Os Estados Unidos, não é mesmo? Os Estados Unidos são mais fortes do mundo, mas nos Estados Unidos, na política dos Estados Unidos, os judeus têm muita influência, porque os judeus têm muito dinheiro. Usando o dinheiro, eles influenciam a política dos Estados Unidos. Quando nós vemos no jornal, né, sempre podemos ver Estados Unidos sempre estão em favor dos judeus, porque os judeus estão influenciando a sua política, tá bom? Sempre os Estados Unidos estão no lado de Israel, tá bom? Significa Israel é uma nação muito forte, rico, forte, tá bom? Vamos ver aqui. História humana escrita na Bíblia. Jesus veio ao mundo 2000 anos atrás e morreu na cruz. E lá na cruz, Jesus Cristo efetuou a eterna redenção. E a salvação que Jesus realizou, cumpriu, a salvação, a palavra, o evangelho que Jesus realizou lá na cruz, foi pregado para os gentios. E os gentios aceitaram a palavra de Jesus muito bem e receberam a salvação. Desde a segunda vinda de Jesus Cristo e até a sua segunda vinda nos ares, nós chamamos essa época como a época da graça. Época da graça significa, pela graça de Deus, qualquer um pode crer em Jesus e também pode receber a salvação. Essa época também nós chamamos a época dos gentios, porque na época dos gentios, os gentios acreditaram muito bem em Deus e também em Jesus e receberam a salvação. E também essa época nós chamamos a época da igreja. A Bíblia fala as pessoas que receberam a salvação é a igreja.
Portanto, essa época, desde a primeira vinda do Senhor até a sua segunda vinda, nós chamamos essa época a época da graça e dos gentios e da igreja. Algum dia, Jesus vai vir nos ares. Quando Jesus vier nos ares, as pessoas salvas, as pessoas que receberam a salvação, serão arrebatados nos ares. Tá bom? E as pessoas que não receberam a salvação serão deixados na terra. E eles passarão 7 anos de tribulação. Tá bom? E nos 7 anos de tribulação, Anticristo se aparecerá e ele dominará, reinará o mundo todo com o chip 666. Tá bom? Vamos ver a palavra sobre o chip de 666. Tá bom? Apocalipse, capítulo 13, o versículos 16 ao 18. Vamos ler todos juntos. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, tá bom? Portanto, o chip que o anticristo vai usar para dominar o mundo todo, nós chamamos o chip de 666. Portanto, chip 666. Aqui está escrito, né? Todos vão receber. A todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Este chip é chip de 666, tá bom? Usando o chip de 666, o anticristo dominará, reinará o mundo todo, tá bom? As pessoas que não receberam a salvação entrarão nos 7 anos de tribulação. E nos 7 anos de tribulação, eles vão receber um sinal de 666 na sua mão direita ou nas suas testas. E sem esse tipo de chip 666, ninguém pode vender, ninguém pode comprar. Portanto, todos vão receber o chip 666 na sua mão direita ou nas suas testas. Agora, quando nós compramos, nós usamos cartão, aproximação ou cartão de débito ou crédito, Nós usamos cartão, mas nos 7 anos de tribulação, não precisaremos usar cartão, porque a gente vai receber o sinal 666 na nossa mão direita ou nas nossas testas, tá bom? E quando nós usamos cartão, para comprar as coisas, sempre colocamos a senha, não é mesmo? E as pessoas no meio das tribulação, as pessoas que receberam o chip 666 na sua mão direita ou na sua testa vão usar o seu formato de o que eles vão usar como a senha para comprar as coisas. Aquele que recebeu o chip na sua mão vai usar o sinal, a senha, A senha para comprar as coisas, o formato da veia, tá bom? Porque a veia da mão direita, todas as pessoas têm formato diferente. Na mão esquerda, raramente as pessoas têm o mesmo formato de veia. Portanto, a mão esquerda não pode. Na mão esquerda, eles não podem receber o sinal.
na mão direita. Todo mundo tem o seu formato veia, né? Veia diferente. Portanto, sem problema. A nossa mão funcionará como a senha para comprar as coisas. E, infelizmente, algumas pessoas não têm a sua mão por causa do acidente, né? Nesse caso, não se preocupe, eles podem receber o sinal da sua... Todo mundo tem a sua testa, né? Então, eles vão receberão que não tem a mão direita, receberão o sinal dentro da sua teste. E eles vão usar o seu formato de íris. Formato de íris, cada pessoa é diferente. Portanto, eles vão usar o seu formato de íris para funcionar como a senha, para comprar as coisas. Bíblia verdadeira e concorda com ciência, história, geografia e até tecnologia. Tá bom? Porque a Bíblia é verdadeira, a palavra de Deus, que vê a história humana de uma vez. Deus vê a história humana de uma vez, porque Deus é eterno. Para os homens, para nós, para os homens tem o tempo passado, presente e futuro, não é mesmo? Mas para com Deus não tem passado, para Deus não tem o passado, presente e futuro. Para com Deus sempre presente. Deus vê a história humana só de uma vez, tá bom? Essa palavra é uma profecia, vai se realizará no futuro, tá bom? Toda a tecnologia está já pronta para exercer. Biometria? Parece complicado, mas é simples. Ele lê a sua mão e sabe dizer quem você é. Mas calma, não tem nada de sobrenatural. É uma maneira avançada, prática e segura de identificação. Mais rápida que as senhas e cartões, mais rápida que as senhas, prática e segura de identificação. Bradesco, né? Do Bradesco já usamos a nossa mão para funcionar senha, tá bom? Tecnologia já pronto, tá bom? A Bíblia fala, já verificamos, né, os sinais dos últimos dias. Verificando as evidências do fim dos tempos, podemos saber que nós estamos no fim dos tempos, biblicamente, tá bom? E os estudiosos eles fizeram um relógio. E com esse relógio podemos saber onde estamos até o fim da história. Relógio do fim do mundo. Temos, aqui está escrito, né? Temos 7 minutos até o fim. E diminuiu. Temos 5 minutos até o fim. Diminuiu de novo, temos 2 minutos e 30 até o fim. Diminui de novo, temos 1 minuto e 40 até o fim. Os estudiosos já sabem o fim dos tempos está próximo. A planeta Terra também muito poluída. Portanto, os inteligentes estão procurando outro planeta para mudar lá e para viver lá, tá bom? Portanto, muitas pessoas estão pesquisando sobre o mar para mudar, porque eles já sabem, está próximo ao fim da natureza, tá bom? Até hoje, já aprendemos o Jardim do Éden, o Dilúvio de Noé e o Êxodo com evidências. Também já aprendemos sobre os sinais dos últimos dias, tá bom? Vamos ver aqui. Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por causa do seu pecado e desobediência, Deus os julgou. Eles foram expulsos do jardim. Tá bom? Deus nos ama, mas até o nosso pecado, Deus não ama. O nosso pecado, Deus julga, tá bom?
Deus amou Adão e Eva, mas até o pecado deles, Deus não amou. Deus julgou, porque Deus é santo e justo, tá bom? Porque Deus julgou as pessoas da época de Noé. Deus amou as pessoas da época de Noé. E a eles, através de Noé, Deus deu uma maneira com que eles podiam sobreviver. Podiam receber a salvação. Entraram na arca. Quando eles entraram na arca, eles poderiam se salvar. Mas eles não entraram. Isso é o problema. Deus amou as pessoas da época de Noé. Mas por causa do pecado e desobediência, Deus os julgou. Tá bom? Israel também, quando o povo de Israel desobedeceu a palavra de Deus, não escutou a palavra de Deus e serviu aos ídolos, até o seu próprio povo Deus julgou. Tá bom? Porque Deus é santo e justo. No fim dos tempos, Deus julgará o mundo inteiro com fogo, por causa do pecado e desobediência. Tá bom? O que é comum? Deus é justo e Deus julga o pecado. Deus que julgou Adão e Eva, Deus que julgou as pessoas da época de Noé, Deus julgou até o seu próprio povo, Deus que julga o fim dos tempos, não vai julgar a mim? Ele não vai julgar a mim? Ele vai julgar a mim. Tá bom? Deus me julgará. Isso é o problema de cada um de nós. Deus vai me julgará. Tá bom? Qual será o julgamento mais terrível? O julgamento mais terrível é o inferno. Julgamento pelo nosso pecado e o seu resultado, inferno. Tá bom? Cada um de nós vai morrer. E depois da morte, quando nós não recebemos a salvação, Deus nos julgará. E por causa do pecado, as pessoas não receberão a salvação, entrarão no inferno. Esse é o problema para cada um de nós. Onde você vai passar a sua eternidade. Na eternidade, somente temos dois lugares. O céu eterno e o inferno eterno. Isso é o problema. Onde você vai passar a sua eternidade? Deus que julgou Adão e Eva, as pessoas da época de Noé, povo de Israel, e o fim dos tempos, Deus me julgará. E a gente tem que se preparar o julgamento de Deus. Para mim, para cada um de nós. Tá bom? Portanto, a partir de amanhã e até o domingo, a gente vai aprender sobre o julgamento para cada um de nós. Pela palavra. E no domingo, a gente vai aprender sobre o caminho da salvação. Até hoje, aprendemos a Bíblia com evidências. Mas, no primeiro dia do seminário bíblico, já aprendemos o estudo bíblico. O objetivo do estudo bíblico é para receber a salvação e para ter a vida eterna. Sobre a vida eterna, amanhã e no domingo, a gente vai aprender. Até hoje, as palavras são muito importantes, mas a palavra de amanhã e no domingo, muito mais importante. Tá bom? Portanto, não percam a palavra de amanhã e também no domingo, tá bom? Aqui está uma palavra, vamos ler todos juntos. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da salvação, diante de nós, Deus colocou dois caminhos, caminho da vida, caminho da morte. E cada um de nós tem que escolher um dos dois. Deus não escolhe para nós. Cada um de nós mesmos tem que escolher entre os dois, caminho da vida, caminho da morte. Qual a sua escolha? O que vai você escolher?
Caminho da vida ou caminho da morte? Isso é a sua própria escolha. E você terá a responsabilidade da sua escolha. Tá bom? Então, amanhã e no domingo a gente vai aprender sobre o julgamento de Deus para cada um de nós. Amanhã a gente vai aprender sobre pecado, pecador e arrependimento bíblico. E no domingo a gente vai aprender o caminho da salvação, tá bom? E quando nós abrimos o nosso coração pela palavra de Deus e escutamos bem da palavra, o Espírito Santo nos ajudará e guiará pela salvação de Deus, tá bom? Terminamos a palavra de hoje e oramos. Damos graças a Deus que nos ama e nos permitiu o seminário bíblico. Até hoje já aprendemos sobre o Jardim do Éden e o dilúvio de Noé com evidências. E também hoje aprendemos o Êxodo com evidências também, os sinais dos últimos dias. Segundo a Bíblia, o Senhor Deus, nós estamos no fim dos tempos. E amanhã e no domingo a gente vai aprender sobre pecado, pecador e arrependimento bíblico também até a salvação. Por favor, nos ajude o Espírito Santo e nos permita sabedoria e poder para que possamos compreender o significado da palavra e pelo entendimento da palavra, pela ajuda do Espírito Santo, por favor, nos ajude e possamos receber a salvação. Entregamos todas as coisas nas mãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Oramos em nome do Senhor Jesus, que nos ama. Amém.